que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Foi teu imenso amor que me conquistou. Eu não pude resistir, tão grande compaixão, Senhor. Um coração assim se entregou por mim, mesmo eu não merecendo, me amou, me aceitou em paz. Tu és para mim mais do que paixão, és o dono da minha vida, Senhor do meu viver, meu Deus. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor. É graça, Senhor, teu eterno favor. Preso eu estou por teus laços de amor, Jesus. Bom dia, irmãos e irmãs, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Mais uma manhã estamos juntos, virtualmente, e a alegria de poder pregar a palavra de Deus, ler as Escrituras com vocês e poder meditar um pouco no ensinamento de Cristo. Vocês têm percebido que o foco meu, irmãos, tem sido falar da importância de estar perto de Jesus, vivendo a experiência com Jesus, andando na presença de Jesus. Porque no meu coração eu creio que em meio a essa crise, essa pandemia, é somente o tempo que a gente passa com Jesus, o tempo que ficamos na presença de Deus é que nos sustenta, que nos guarda e que nos ampara. É Ele que nos dá esperança, é Ele que nos dá segurança, é Ele que aponta para frente e mostra que há possibilidade da gente seguir adiante. Então, por isso eu tenho sido firme nessa palavra. Cheguem perto de Jesus, não deixem de lado o tempo de oração, de leitura da palavra, de meditação. O tempo com Deus é muito, muito importante em um momento como esse. Em todos os momentos, mas principalmente no momento como esse. Amém? Deus abençoe vocês e que o Senhor fale na vida de vocês.
Eu vou ler o texto de Lucas, capítulo 22, do versículo 54 ao 62. Nós vamos, nesse momento, ouvir a palavra do Senhor. Ela diz assim: Eles prenderam Jesus e o levaram até a casa do grande sacerdote. E Pedro o seguia de longe. Quando acenderam uma fogueira no meio do pátio, Pedro foi e sentou-se com os que estavam em volta do fogo. Uma das empregadas o viu sentado ali perto da fogueira, olhou bem para ele e disse: Este homem também estava com Jesus. Mas Pedro negou, dizendo: Mulher, eu nem conheço esse homem. Pouco tempo depois, um homem o viu ali e disse: Você também é um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sou um deles. Mais ou menos 1 hora depois, outro insistiu: Você estava mesmo com ele, porque também é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, eu não sei do que é que você está falando. Naquele instante, enquanto ele falava, o galo cantou. Então o Senhor virou-se e olhou firme para Pedro, e ele lembrou das palavras que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro saiu dali e chorou amargamente. Amém. Que Deus abençoe o nosso coração. Irmãos, nós estamos meditando sobre Jesus indo à casa das pessoas. Neste caso, Jesus foi levado para a casa do grande sumo sacerdote Caifás. Ele foi levado para passar um tempo ali e ser julgado e depois condenado à sua morte. Por isso nós vamos meditar Jesus na casa de Caifás, o grande sacerdote. Jesus, ele estava prestes a encerrar o seu ministério terreno, o seu tempo em que ele havia pregado, anunciado a palavra de Deus. Agora ele ia ser julgado, condenado e viver o último ato de amor pela humanidade. E esse ato era justamente um sofrimento intenso, e agora nesse texto já começa esse sofrimento, porque ele já seria julgado, seria pressionado e depois iria ser posto na cruz. E a coroação desse sofrimento seria morrer na cruz do Calvário. Jesus agora iria enfrentar o pior e o mais difícil de todos os sofrimentos: morrer de uma forma horrível, terrível, numa cruz. E ele é levado na casa de Caifás para passar por esse julgamento. É interessante que Jesus, ele, mesmo sendo levado à força, ele faz a diferença na vida das pessoas que estavam ali. Por exemplo, Caifás e os religiosos que estavam ali para julgar Jesus, eles tentavam de todo jeito encontrar um meio de culpar Jesus. E eles não conseguem. Eles não encontram culpa em Jesus, a ponto deles terem que inventar uma mentira a respeito de Jesus para condenar Jesus. Ou seja, a retidão de Jesus incomoda aqueles que tentavam atingir a vida dele. Isso é um exemplo do que Jesus faz. Onde Jesus chega, a presença de Jesus traz mudança, mexe, transforma a vida das pessoas. Mas, irmãos, Jesus, na verdade, ele não foi apenas levado à força. Jesus também foi voluntariamente. Por quê, irmãos? Vocês sabem que Jesus foi na cruz morrer por nós como uma ovelha vai para o matadouro. Jesus Cristo poderia, através de um milagre, através de uma oração ao Pai, se livrar de toda aquela situação que ele estava vivendo.
Mas não, Jesus voluntariamente foi. Então ele, na minha percepção aqui, Jesus é que foi. Caifás pensou que trouxe Jesus, mas na verdade Jesus é que foi à casa de Caifás. E ali Jesus passa por o julgamento. Este é um contexto que eu estou dando a vocês de um grande acontecimento que vai se dar na vida de Pedro, o apóstolo de Jesus. Pedro, ele, quando vê Jesus sendo preso, ele decide saber o que aconteceu com o mestre. Então ele vai seguindo o mestre, mesmo que de longe, entra no pátio da casa de Caifás, e lá naquele pátio as pessoas acendem ali uma fogueira para enfrentar a noite. E Pedro senta-se ali e fica observando tudo o que estão fazendo com Jesus, tudo o que estão falando com Jesus. Eu quero, através dessa pregação, perceber o caminho de Pedro junto com Jesus na casa de Caifás e perceber o que Deus fez na vida dele através daquela situação difícil, daquela crise que eles agora estavam enfrentando. Irmãos, uma expressão que me falou muito ao coração está no final do versículo 54, fala assim: e Pedro o seguia de longe. Eu gastei um bom tempo meditando nessa expressão, porque aqui diz que fisicamente Pedro estava longe de Jesus, ele estava à distância de Jesus. Mas esse texto também mostra um segredo espiritual do que estava acontecendo na vida de Pedro naquele momento. Porque, irmãos, Pedro, se você lembrar da história de Pedro com Jesus, Pedro sempre estava bem perto de Jesus. Nos momentos que Jesus saía, que levava os discípulos, Pedro sempre estava ali. Você vê nos evangelhos, e eu tenho lido os evangelhos, Pedro sempre é aquele primeiro a falar, aquele primeiro a se posicionar. Então Pedro em tudo estava bem perto de Jesus. Mas aqui nesse texto fala que Pedro estava à distância de Jesus. O apóstolo Pedro, ele é um discípulo de Jesus. E a palavra discípulo para os judeus significa uma pessoa que respira o pó do mestre. O que significa? Quando o mestre está caminhando, ele vai pisando na terra e vai subindo o pó da sua caminhada. Então o discípulo está tão perto que ele respira o pó que sobe da caminhada do mestre. Isso é um símbolo, um significado que mostra que o discípulo segue o seu mestre bem de perto. Que é o contrário do que está acontecendo aqui. Pedro está longe de Jesus, olhando de longe. Interessante que no versículo, capítulo 22 mesmo, no versículo de número 33, Pedro tinha feito uma declaração diferente. Versículo 33 do capítulo 22 diz assim: então Pedro disse a Jesus: estou pronto para ser preso e morrer com o Senhor. Essa foi a afirmação de Pedro. Pronto para morrer e sofrer com o Senhor. Pouco tempo depois, Pedro está distante, porque ele, na verdade, achou que estava pronto, mas não estava pronto para morrer com Jesus. Pedro, ele era uma pessoa que andava perto, porém, para permanecer perto de Jesus, é preciso ter coragem, disposição para enfrentar todos os preços que são cobrados daquele que é discípulo de Jesus. E agora Pedro está passando por esse momento. Ele é cobrado de enfrentar aquele sofrimento com Jesus, mas ele não enfrenta. Nós sabemos, irmãos, sabemos que aquele sofrimento era para Jesus. Sabemos que Pedro iria ter que enfrentar seu sofrimento mais tarde no seu ministério. Mas aqui no texto fica claro, um homem que diz assim: Jesus, eu estou pronto para enfrentar tudo com o Senhor, até a morte. Agora ele está distante de Jesus. O que eu aprendi com isso, irmãos? Aprendi que nós precisamos cuidar muito do que falamos para Jesus. Porque quando a gente declara para Jesus que estamos com Ele, significa que nós vamos enfrentar todas as lutas que vêm sobre nós por sermos seguidores de Jesus. Todas as dificuldades que suportamos por sermos cristãos, nós temos que estar dispostos a enfrentar.
porque falamos que vamos até o final. Não podemos recuar uma vez que falamos. Pedro disse, mas não praticou. Eu também fiquei pensando nisso. Há muito discurso de que eu amo Jesus, minha vida é de Jesus, eu quero caminhar o tempo todo com Jesus, mas quando vem uma tribulação, quando vem uma situação difícil, que é essa que Pedro está passando, a pessoa recua. Não, irmãos, agora é hora de seguir adiante e não de recuar. Foi um grande ensinamento para o meu coração quando pude contemplar essa frase. Também uma coisa que eu estava lendo aqui, no versículo 31 do capítulo 22, Jesus já sabia que Pedro iria ser tentado nessa situação. Jesus diz assim, no 31, Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como um lavrador peneira o trigo a fim de separá-lo da palha. O que Jesus está dizendo aqui? Pedro, você vai ser tentado, ser perseguido. E inclusive Jesus fala por Satanás. Ele vai vir peneirar para saber aqueles que são de fato aqueles que servem Jesus ou aqueles que são palha. Para separar, para mostrar quem é quem no meio da vida cristã. Jesus Cristo, ele fala para Pedro tomar cuidado. Quando estava meditando aqui, eu pensei, eu preciso tomar cuidado para não ficar longe de Jesus. Para enfrentar todas as lutas que são propostas na minha vida cristã, perto de Jesus. Pensei sobre a necessidade de, nessa pandemia, a gente continuar firme com Jesus. Não ficar longe, não deixá-lo de lado. Por isso eu tenho dito sempre sobre vida de oração. Quando nós vamos orar, então nós ficamos perto de Jesus. O jejum, jejuar para que a gente possa crescer espiritualmente, chegar mais perto de Jesus. Eu tenho falado muito sobre ler as Escrituras, e cada vez que eu leio as Escrituras, leio as histórias de Jesus, ele fica mais perto de mim e eu mais perto dele. Não podemos, em nenhum momento, como cristãos, deixar com que fiquemos longe do Senhor Jesus. Isso é um perigo muito grande. Pedro aqui passou por esse perigo e ele teve uma atitude bem complicada ao ficar longe de Jesus. E essa atitude que eu quero colocar como segundo ponto dessa palavra. Irmãos, do versículo 55 ao 60, relata o momento em que Pedro nega Jesus 3 vezes. O que foi que veio na minha mente? Que o resultado de ficar longe de Jesus gera um esquecimento, um esfriamento, um descompromisso com o próprio Jesus e com o que Jesus prega. Foi o que aconteceu aqui na hora que Pedro é chamado a dizer aquilo que ele disse, que seguiria Jesus até a sua morte. Mas Pedro recua porque estava longe de Jesus, porque estava com medo, porque estava inseguro, porque não estava convicto de tudo aquilo que de fato ele tinha dito para Jesus, de que seguiria ele em todo momento. Irmãos, Jesus, ele já sabia disso também. Essa é outra coisa que eu percebi nesse texto. Jesus é onisciente, ele sabe de todas as coisas, porque no versículo de número 34, Jesus falou assim, então Jesus afirmou, eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus Cristo já sabia que Pedro ia negá-lo. E Jesus mesmo assim aceita Pedro e acolhe Pedro. Mas olha que interessante, 3 vezes Pedro nega. E eu parei também para contemplar essas frases que Pedro fala. Por exemplo, a primeira frase está no versículo 57. Pedro diz assim, eu nem conheço este homem. É o que vale assim, dizer, eu não conheço Jesus Cristo.
Isso é muito sério. Afirmar que não conhece Jesus, uma vez que ele andou 3 anos com Jesus. Olha só o que Pedro continua falando. No versículo 58, Pedro responde assim: eu não sou um deles. O que significa dizer assim: eu não sou cristão, eu não sou um seguidor de Cristo. 3 anos Pedro seguiu Jesus. E na hora do confronto ele diz que não é um deles. No versículo 60, Pedro fala assim: eu não sei do que é que você está falando. Pedro está dizendo: eu não sei sobre esse assunto desse tal Jesus. Ou seja, seria equivalente: eu não sei o que ele prega, eu não sei o que ele ensina, eu não sei o que para onde ele está indo, vamos dizer assim. Então Pedro, ele andava bem perto de Jesus. Ele caminhou com Jesus 3 anos, mas no meio do confronto, no meio da cobrança, no meio da pressão, Pedro simplesmente diz assim: eu não conheço esse homem, eu não sou um dele e eu não sei o que ele prega. Quando estava meditando nessa parte, irmãos, eu lembrei de um hino muito antigo que diz assim: muitos que corriam bem de ti longe, agora vão. Ou seja, estar perto de Jesus faz com que a gente continue com as nossas convicções firmes, com a nossa crença dominando a nossa vida e o nosso coração. Agora, se nos descuidarmos e ficarmos longe, até por um tempo, de Jesus, nós começamos a esquecer quem é Jesus, quem nós somos e o que pregamos. Isso foi o que o Senhor falou no meu coração. Eu queria, por exemplo, motivar vocês a estar perto de Jesus para descobrir mais profundamente quem é Jesus. Porque a primeira negação de Pedro. Jesus é o Rei, Jesus é o Senhor. Jesus é aquele que é soberano, que comanda todas as coisas, que domina sobre todas as nações. Jesus é aquele que continua controlando a terra, mesmo com toda essa loucura, essa confusão que essa pandemia está causando. Jesus é aquele que morreu na cruz. Jesus é aquele que reina poderosamente sobre tudo e todos, mas Jesus também é aquele que anda do nosso lado, que caminha com a gente, que habita no nosso coração. Jesus é aquele que vem e senta ao nosso lado quando a gente para orar, para estar com Ele. Se estivermos perto de Jesus, vamos saber quem é Jesus. Mas se começarmos a deixar de lado nossa vida de oração, de busca do Senhor, nós vamos começar a confundir. E eu quero afirmar uma coisa: existe muita pregação a respeito de Jesus, muitas coisas sendo faladas sobre Jesus que não é de Jesus. Nós temos assistido bastante nas redes sociais pessoas falando de Jesus. Tomem cuidado, porque nem todos estão falando de Jesus. Muitos apresentam religião, apresentam, mas é peso e religiosidade e não cristianismo. O cristianismo liberta. E muitos pregam religiosidade que prende as nossas vidas. Meus irmãos, a segunda afirmação de Pedro, quando ele diz que não sou um deles, eu queria te desafiar a buscar cada dia descobrir o que é ser cristão. Ser cristão, e eu escrevi aqui, é andar na verdade, andar na santidade, no amor, pregando a palavra e servindo na obra do Senhor, sendo fiel nos compromissos com a igreja de Cristo. Ficar longe de Jesus, a gente perde a dimensão da igreja, do corpo de Cristo, do povo de Deus. A gente começa a achar que somos sozinhos mesmo, que fazemos as coisas sozinhos, e não é isso. Vejam, nós estamos tendo que ficar longe fisicamente um dos outros, mas nós somos ligados, fazemos parte do mesmo corpo. Temos a mesma confiança, a mesma fé. E por isso, irmãos, mantenha firme a sua convicção da sua vida cristã, do seu compromisso cristão, quando você assumiu no dia em que Jesus te salvou.
E por último, irmãos, Pedro falou, eu não sei do que está falando. Estar perto de Jesus é continuar aprendendo a respeito dele, a respeito daquilo que ele tem para nos conduzir nesta terra, nesta vida. Estar perto de Jesus é viver uma fé fantástica, maravilhosa, incrível. Estar perto de Jesus é experimentar a alegria que ele nos oferece, é saber as doutrinas que ele ensina, é caminhar conforme ele deseja. Por isso, irmãos, cuidado. Se nos distanciarmos de Jesus, nós corremos o risco de negá-lo também no momento que precisarmos confessá-lo. E o fim, irmãos, é muito triste. Por isso eu estou alertando vocês a respeito disso. 62 diz que Pedro chorou amargamente. Pedro, quando negou Jesus, o texto diz que Jesus olhou para Pedro. E aquele olhar foi muito dolorido. Pedro chorou quando Jesus olhou para ele, amargamente, porque ele percebeu, ele havia negado o Senhor, aquele que ele afirmou que iria seguir até o final. Agora Pedro havia negado. Irmãos, eu acredito que Pedro não desejava nunca negar Jesus. Acredito que no coração de Pedro estava um amor, uma vontade de seguir Jesus. A intenção de Pedro era boa, seguir Jesus até o final, até porque os 3 anos que Pedro passou com Jesus foi um tempo abençoado, cheio da graça e do poder sobre a vida dele. Mas o medo, a insegurança, a incerteza do que ia acontecer com Jesus fez com que ele voltasse atrás e se colocasse longe de Jesus. E quando ele perde a influência de Jesus, então ele esquece de quem é Jesus, então o caminho é negar Jesus. Na hora que lhe é cobrado firmeza, ele acaba vacilando. E o final, choro. Aquele que se distancia de Jesus, da palavra de Jesus, do ensino de Jesus, o final é um choro amargo e dolorido. Não precisamos passar por isso. Por isso eu oro para que você fique firme, em nome de Jesus. Mas eu queria terminar essa palavra com uma palavra de esperança, porque Jesus, ele ressuscitou. Ele encontrou Pedro, ele tratou o coração de Pedro. Lá em João, o final de João vai dizer isso. Jesus, ele chama Pedro para andar novamente com ele. Pedro se arrepende da forma que ele agiu com Jesus. E Pedro se torna um dos maiores discípulos do cristianismo. Pedro se torna o pastor da primeira igreja cristã do mundo. Pedro, ele conseguiu retornar para os braços de Jesus, andar com Jesus, apesar de ter negado Jesus em outro momento. Irmãos, Pedro, quando pregou a palavra, ensinou, e quando chegou ao final da sua vida, ele foi preso. E ele ficou honrado de sofrer e morrer como Jesus sofreu e morreu. Olha a diferença do Pedro que negou e do Pedro que foi resgatado e restaurado por Jesus. A minha palavra, irmãos, é que se nós voltarmos a ficar perto de Jesus, Jesus Cristo vai nos dar força e coragem para afirmá-lo em todo tempo. E no final, ao invés de um choro amargo, vai ter alegria constante. Por isso, é um alerta pastoral que eu faço para vocês toda semana. Aproximem-se de Jesus. Eu coloquei 3 orientações para vocês seguirem como cristãos durante esse tempo de pandemia. Primeiro, se você estiver seguindo Jesus de longe, eu quero te dizer que Jesus está te chamando para retornar.
E de longe eu quero dizer, se você não tem tido o seu tempo de oração, se você está desesperado, tentando suprir o seu tempo, encher o seu tempo com um monte de coisas que não é aquela de estar com Jesus, eu queria dizer para você, reserva um tempo, vai para o seu tempo de silêncio, leia a palavra de Jesus, fale com Ele, deixe Ele falar no seu coração e chegue perto, o mais perto possível do nosso Senhor Jesus Cristo. Se porventura você tem negado Cristo, Cristo está dizendo para você voltar para Ele e reafirmá-lo. Quando eu digo negado Jesus, eu estou dizendo que existe várias formas de negar Jesus. Por exemplo, esquecer que Jesus está no controle de todas as coisas é esquecer de quem é Jesus. Isso é uma forma de negar. Não agir como um cristão reto, correto e verdadeiro é uma forma de negar Jesus. Ou seja, irmãos, nós precisamos afirmar Jesus. Mas se porventura você está dando mau testemunho, se porventura você não está sendo uma pessoa parecida com Jesus, se porventura você não está vivendo a doutrina, o ensinamento que Cristo ensinou, Jesus está dizendo, volta para mim. Vem estar perto de mim que eu vou te reafirmar todas essas coisas no seu coração. Por fim, irmãos, não se descuide, porque Satanás virá peneirar cada um de nós. E se nos descuidarmos, nós podemos terminar a nossa vida aqui com um choro amargo. Tome cuidado para não vacilar. Busquem Jesus, amem Jesus, caminhem com Jesus. Esta é a minha palavra para vocês nesta manhã. Fiquem perto de Jesus, afirmem Jesus e se alegrem com Jesus. Que Deus abençoe vocês também em nome de Jesus. Amém? Eu vou fazer a oração nesse momento. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu novamente te agradeço por poder pregar a respeito do Senhor. Porque é isto mesmo que meu coração escuta vindo da tua parte, do teu Espírito Santo. Que devemos estar olhando para Jesus, ouvindo as histórias de Jesus, estando com Ele. Deus, tem misericórdia das nossas vidas para não nos distanciarmos do Senhor. Nós queremos estar perto do Senhor. E não queremos negá-lo jamais. Queremos afirmar sempre a nossa fé no Senhor. A nossa fé em sermos cristãos, a nossa fé, a pregação que o Senhor fez. Queremos terminar nossa vida alegres e felizes e não chorando amargamente. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a voltarmos para os teus braços de uma forma mais intensa. Se andamos longe, nos traz para perto. Se vacilamos, firma os nossos joelhos, as nossas mãos. Mas nos permite, Pai, voltar para perto do Senhor. E de lá nunca sairmos, Pai. É o que eu te peço pela minha vida, pela vida do Ayrton, pela vida de toda a igreja, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus, que a compaixão, a presença, a amizade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a orientação, o poder, o consolo do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe vocês, os fortaleça, tenham um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus.